Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites de notícias do Brasil. Vamos começar por Bola VIP. O West Ham não deseja negociar Paquetá de nenhuma maneira. Eu acho que se o Flamengo está negociando com o Paquetá, é porque alguém ofereceu o Paquetá ao Flamengo. O Flamengo não ia lá negociar alguém só por questão que ele vai ser julgado. Não, o Flamengo foi procurado, deve ter sido procurado pelo seu empresário de Paquetá, que deve ter conversado com o time antes de tomar essa decisão de oferecer ao Flamengo. O Flamengo só vai atrás se houve acordo entre o empresário e o Flamengo. Questão salarial, essas coisas. O Flamengo não ia dar um tiro no pé. Marcos Braz já cansou de falar isso em várias entrevistas, que depende do jogador que vir e o Flamengo faz a parte dele de ir lá negociar, trazer o jogador. Então, há um interesse do jogador, há um interesse da equipe lá vender. Então, o Flamengo não vai atrás de jogador se o jogador realmente... O Flamengo não tem oportunidade de ter o jogador. Então, pode ter certeza disso. A questão é se o processo vai adiante e o Paquetá vai ser punido, ficar sem jogar lá. Com certeza ele vai precisar jogar em outro continente. Com certeza o Flamengo é a opção dele, é um desejo dele. Então o Flamengo não ia atrás de Paquetá se não tivesse nada certo. Então, essa questão do Ezra, que ainda não vai ter que negociado. Continuando pela VIP, Marcos Braz do Flamengo vai à obra para fechar com lateral e atacante. Além do Paquetá, que foi falado, o Marcos Antônio da Lazio, que o Flamengo já está praticamente fechada a negociação, segundo as notícias que chegam. Tem agora mais dois jogadores que pode ter, que interessa o Flamengo. O Emerson Royal, que jogou na seleção brasileira pela lateral direita do Tottenham, ele abriu essa possibilidade do Flamengo trazer ele. Ele é um bom lateral de força, chega bem na frente, é um jogador experiente, rodado, e já foi treinado pelo Tite. Então, se o Flamengo contratar ele, vai ser uma baita contratação, baita lateral pro Flamengo. Não é o Danilo, cara experiente, líder, mas é um jogador completo para fazer aquilo que Tite gosta, um jogador de marcação, de força e muita expressão física para chegar na frente. Vamos ver as novelas que vão iniciar nessa viagem do Bruno e do Marcos Braz na Europa e que jogador o Flamengo vai trazer. Também tem o atacante TT, que já foi várias vezes circulado o nome dele no Flamengo. É um ponta direita, muito parecido com o Luiz Henrique do Botafogo. Vem para o lugar do Gerson e do Luiz Araújo ali pela ponta direita. Vamos ver se realmente vai trazer. Esse TT é um par de jogador, 1 contra 1, ele ganha todos, é um bom driblador, mais uma possibilidade do Flamengo. A questão dele ter não vir para o Flamengo foi uma questão salarial, mas vamos ver se ele mudou de ideia e quer vir para o Flamengo somar esse time. O Flamengo trazer todos os jogadores que eu estou sendo falado, tem o Michael, que pode vir aí no final do ano, entre outros jogadores que foram citados no Flamengo, o Neymar. Não vai caber todo mundo no Flamengo. Vamos ver a decisão de quem chega ao Flamengo, quem sai do Flamengo, depende do Tite, junto com a diretoria. Então acho que isso está sendo, como o Marcos faz, gelo no sangue, uma coisa bem tranquila, bem decidida. O Flamengo não vai gastar um monte, trazer vários jogadores, vai trazer peças que necessita segundo a necessidade do treinador Tite.
Vamos pro lance. Flamengo recurso proposta de 71 milhões por Wesley e tenta razão. O Wesley recebeu uma proposta da Inglaterra. É um jogador novo. Se vir um Emerson Royal, acho que a saída do Wesley é concreta. É um jogador novo, está evoluindo, melhorou muito nessa período Copa América. A gente tem uma atenção especial para ele, ele evoluiu taticamente, tecnicamente. Falta corrigir a ultrapassagem pela lateral, buscando a linha de fundo. Ele ainda entra muito pelo meio para fazer a jogada. O Flamengo está com a bola ofensiva pelo setor dele. Ele não faz a ultrapassagem, então fica ele parado ali, o Gerson, o Luiz Araújo com a bola, e ele não dá profundidade ao Flamengo numa arrancada. Então é um jogador que está evoluindo, é um jogador da base. 71 milhões é uma boa grana, o Flamengo está querendo um pouquinho mais que 71 milhões. Depende muito quanto vai custar o Emerson. Se o Flamengo contratar o Emerson, vai ter que pagar a diferença ao time dele. Então essa diferença do Emerson, o Flamengo quer tirar da venda do Wesley. Mas o Wesley é um garoto que está evoluindo. Vamos ver o que o Flamengo decide nessa situação. Vamos pro GE. O Flamengo deve ter duas mudanças para enfrentar o Cuiabá. É o Eck pro Caio e o Pedro que retorna. Eu tava doido para saber essa notícia, se realmente o Tite ia continuar com o Carlinhos ou ia colocar o Pedro. O Léo Ortiz, acho que é questão de cansaço. Já vem uma sequência como volante ali muito grande. O Eric Bucar naquela função que é a dele, joga muito mais. Ele fisicamente, o Ortiz é um cara bastante forte para aquela função. Já o Eric Bucar é um cara fino que consegue correr o campo todo, articular o campo todo. Então, Eric Bucar e ela faz uma boa dupla de volante. Também tem um setor de marcação bom e consegue construir a pressão alta, consegue marcar no campo do adversário, que os dois jogadores são marcadores velozes e dão bastante pressão no jogador da bola. Ele vai continuar com Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Então, Flamengo tem dois velocistas, mais o Gerson, que é um cara que distribui o jogo, que pensa mais naquele meio ofensivo do Flamengo, que é o cara mais cerebral, e Pedro na frente como finalizador. Eu queria que o Carlinhos continuar pela história dele, pegar uma sequência de jogos, mas acho que a gente viu que ele já está 100% e pode jogar o jogo, deve continuar com o Carlinhos como titular ou com Pedro, e o Carlinhos volta para o banco. Na zaga é a mesma de sempre, Rose no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, que se firmou como titular. Ele tá, além da liderança dele dentro do campo, ele tá a opção do passe de bola, uma saída de qualidade na zaga. E Ayrton Lucas pela esquerda, Ayrton Lucas que está recuperando sua forma física. Eu vejo no jogo ele ainda não está 100%, ainda fisicamente, tem que evoluir mais um pouquinho, mas eu creio que com a volta do Vina, quando ele voltar do Uruguai, vai dar essa condição de descansar, recuperar a parte física, que depois que se lesionou, acho que não recuperou 100%. Por mais uma notícia do Flamengo, coluna do Fla, retranqueio, o Flamengo de ter aquecido ofensivo no brasileiro. Notícia muito interessante do coluna Fla. O Flamengo fez 26 gols, 3 a mais do que o Botafogo e o Bahia, então fizeram 23 gols nesse Campeonato Brasileiro. E o Flamengo teve 36 chances criadas. Então você vê como o Flamengo, na mão de Tite, é um time ofensivo, com muita chegada no ataque, muita criação ofensiva. Então
de parabéns no trabalho dele. Conseguiu corrigir o time do Flamengo demais, em todo o contexto. Conseguiu fazer um time mais defensivo, metendo que defensivo, cria muita chance no gol, porque a qualidade ofensiva do Flamengo é impressionante. Pode mudar os jogadores, mas a qualidade ofensiva do Flamengo continua boa. É o que eu sempre falei, Flamengo ajustando ali atrás, à frente, Flamengo ia deslanchar. E foi o que o Tite fez. Fez as duas linhas de quatro, sistema de marcação perfeito, e a parte ofensiva, os jogadores têm qualidade para resolver qualquer jogo. E é isso que está acontecendo sem ter a equipe titular. Eu finalizo essa análise de hoje. Fora do horário, passou no meu horário. Normalmente ficava mais cedo, mas a ocasião está feita. Fiz gravar nesse horário bem à noite. Amanhã eu retorno com o novo, se Deus quiser.